Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Muito feliz de estar aqui, né? Fazendo esse primeiro culto aqui no lar. Aqui na casa da família da irmã Nani, né? A gente chama pelo apelido, mas é com carinho, né, Nani? E o seu esposo William, né? Igreja, quando eu vi a irmã Nani louvando, né? Deus me mostrava uma multidão aqui, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então o que acontece? Onde Jesus passava, no momento do ministério terrestre dele, algo diferente aconteceu no caminho, né? Então o que acontece? Por onde nós que pregamos o Evangelho de Cristo, ele falou: em meu nome farão obras maiores do que a que eu fiz, né? Por onde nós passamos, graças a Deus, nós começamos o nosso ministério também no quintal lá, vocês conhecem, né? Já no final do nosso ministério começaram a jogar até pedra em cima da telha. Nós fomos para outro ponto, chegou em outro ponto, o vizinho começou a se incomodar, né? Nesse outro ponto que a gente se encontra hoje, até fiscais foram lá, porque durante a pandemia nós batizamos pessoas, apresentamos crianças a Deus, oramos para drogados, também ganhamos alma para Cristo, porque a obra de Deus não deve parar. Nós não podemos colocar um vírus acima de Deus. Tudo foi feito por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus é todo poderoso, amém? Então o que acontece? Hoje é o primeiro culto aqui nesse lar, né? Deus já se fez presente através dos louvores, né? Fica tranquilo, louvor da irmã. A casa é sua, a irmã louvou, né? A glória da segunda da casa, uma tormenta. Qual foi o outro louvor? Meu grande herói. Então Deus se fez também dos louvores. Então a gente tem que Deus está falando. Deus vai fazer maravilhas nesse lugar. Porque não é o pastor Alex, nem a missionária Fernanda, nem a missionária Laura, nem o pastor Francisco, nem o ministério IVTD, Igreja Visão Trono de Deus, mas sim a presença de Jesus Cristo, que faz a diferença. E o inimigo vai se levantar? Vai. Porque a igreja que não incomoda o inferno, é porque ela está agradando o inferno. E graças a Deus nosso ministério sempre incomodou o inferno, e nós queremos incomodar sim. Porque por onde Jesus passava, algo de diferente acontecia. Alguém queria apredejar Jesus, ele estava expulsando demônio, alguém falava: olha, ele está expulsando para o Beelzebul. Então se nosso ministério está incomodando, é porque a presença de Deus está aqui, amém? Abra as vossas Bíblias, quem trouxe a sua Bíblia, seu Evangelho, no livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, Jó capítulo 1, amém? Confesso aos irmãos que até então eu tinha outra mensagem, mas Deus foi me levando para o livro de Jó. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando, amém? Porque Deus é bom o tempo todo. A Bíblia fala de que dos seus próprios pecados. Quando está calor nós reclamamos, mas estão falando por aí que esse calor está matando o vírus, né? Então nós estamos reclamando do calor, e o calor está nos ajudando de uma parte, né? De outra parte prejudica. Mas vamos dar glória, em tudo dar glória a Deus, amém? Jó capítulo 1, você bem objetivo naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração essa noite, amém? E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe sete filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muitíssimo os servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos no Oriente. Versículo 6, para adiantar a igreja. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7 agora. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 8, igreja, para você entender. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal.
Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de Sebe e a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, e ao seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfeme contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pode sentar dando glória a Deus? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Sei que alguns já conhecem essa palavra, essa mensagem. Já preguei muito sobre a história de Jó, né? Sabemos que naquele momento, quando o inimigo vê Jó prosperando, onde Jó coloca a mão, tudo dá certo, tudo prospera, né? Os filhos de Jó e as filhas fazendo festa, o gado aumentando, sua fazenda prosperando. E a palavra do Senhor fala que o diabo chega até Deus. Estava uma reunião entre os anjos e o Senhor, e Satanás, como sempre chamado, chega. E aí Deus chega para ele e fala: olha, de onde vem Satanás? E Satanás percorrer e rodear a terra. Então ele estava olhando ali a vida de Jó. Porque o diabo, ele não teme se a pessoa tem um curso de teologia, se é bacharel em teologia. A pessoa é diácono, se é diaconisa, se é missionária, se é pastor, se é apóstolo, se é bispo. O diabo, ele não teme se a pessoa é uma pessoa que tem uma boa oratória, que se expressa bem, uma pessoa que tem um bom conhecimento na cidade, uma pessoa que é influente no meio da sociedade. Ele não teme isso. Mas o diabo, ele teme aquele que tem uma vida reta com Deus, íntegra, e que se desvia da presença do mal, da aparência do mal. Porque o que mais incomodava a Satanás não era a fazenda. Glória a Deus. Igreja, eu quero dizer bem claro que eu já preguei muito sobre essa mensagem. Só que o que está vindo agora é coisa nova do céu. Amém? É coisa que está descendo agora do trono. Só que quando Satanás olha, o que deixa Satanás com raiva de Jó não é a fazenda de Jó. Eu li ali que ele tinha muito gado, muitos camelos, muitas jumentas, e era o homem maior do Oriente. Eu li só um pouco para você, né, entender. O diabo, o que deixou ele furioso não era nada do que ele possuía, mas sim a forma que Jó andava na presença de Deus. Como você está andando na presença de Deus? Como o pastor Alex está andando na presença de Deus? Igreja, quando eu prego para alguém, eu prego primeiro também para mim. Eu não uso a Bíblia para julgar, eu uso para ajudar. E pela misericórdia de Deus, por onde eu tenho andado na rua, que muita gente às vezes tem medo de ir, Deus tem me honrado. Porque eu não julgo, eu tento ajudar aqueles que querem ser ajudados. Porque eu sempre costumo falar, igreja, vocês que está ouvindo essa palavra hoje, está aqui. Ou vocês acreditam no que está escrito nesse livro, igual o pastor falou, que ele fechado é só um livro, e ele aberto é a boca de Deus. Em Apocalipse fala, estava vestido de branco e salpicada de sangue, e o verbo pelo qual era chamado era a palavra de Deus. A própria palavra de Deus é o próprio Deus. Ah, pastor, então tem gente aí no carnaval zombando da palavra de Deus, fazendo réplica, né, da Arca da Aliança, zombando, né, da imagem de Jesus. Tem. Mas Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear,
aquilo, ele vai colher. Verdade. Aleluia, Jesus. Você acredita no que está escrito nesse livro, é real, ou não adianta ir para a igreja ouvir a palavra? Pastor, por que o senhor fala assim? Porque muitos não acreditam. Se você diz que acredita em Deus e não acredita em demônios, então você não acredita nem em Deus nem em demônio. Porque existe o bem e o mal. Porque existe um anjo que era chamado Lúcifer, a qual era o regente ali do corpo, ali dos grupos de músicos dos anjos ali. Ele era o mais belo, né? Era o mais perfeito. Só que no coração dele ele desejou colocar um trono acima de Deus. E ali foi lançado abaixo ele e o grupo. E muitos falam que é um pequeno grupo, mas não é, um grande grupo de anjos caídos, a qual estão na terra, matando, roubando e destruindo. Ou você acredita que existe, ou não adianta. Então o que acontece? Jó chegou na presença do Senhor, junto com os filhos do Senhor, seja os anjos, mas foi para lá para afrontar, para falar para Deus que Deus estava comprando a adoração de Jó. Porque quando ele se aproxima, ele fala: olha, Jó, ele te adora porque tu tem abençoado a terra dele. A terra dele é cheia de gado, é cheia de camelo. Ele é um homem próspero na terra. Me deixa tocar em tudo quanto ele possui, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Só que quando o inimigo chega até Deus, ele abre o currículo de Jó. A palavra do Senhor fala que Deus tem um prazer de ler o currículo de Jó para Satanás. Qual o seu currículo hoje na presença de Deus? Aleluia. Se o inimigo hoje viesse te afrontar e falar: olha, eu quero, aquele irmão lá não te adora, e Deus vai olhar para o currículo e vai dizer: realmente, ele adora mais o mundo, mais as coisas desse mundo, mais as coisas erradas do que a mim. Deus vai olhar para o seu currículo, o nosso currículo, vamos falar assim, né? E vai se envergonhar. Mas mesmo assim, Deus te dá chance de se arrepender. Mas quando chega a vez de Jó, Deus diz: olha, observasse meu servo. Tem gente que quer ser estrelinha, tem gente que quer mandar até no pastor, tem gente que, olha, se eu não for para a igreja, se eu não cantar, se eu não pregar, aquela igreja não vai para frente. Aí Deus chega e fala: observasse o meu servo Jó. Aí vem Jesus, o filho, e fala: olha, aquele, para ser o maior no reino, tem que ser igual a criança, tem que ser o menor aqui na terra, tem que ser servo, tem que lavar os pés do seu próximo. Jesus pega e lava os pés dos discípulos, tem que ser servo. Então, Deus, meu servo Jó, observasse, tu, Satanás, se tivesse a oportunidade aqui em cima e jogasse fora, observasse o meu servo Jó, que não há outro igual a ele, temente que se afaste do mal, que a integridade. Aí o inimigo fala: olha, ele é assim porque onde ele coloca a mão, a planta do pé dele, tudo vai bem, tudo prospera. E a palavra do Senhor fala que Jó acusa Deus de ter comprado a adoração. Satanás acusa Deus de ter comprado a adoração de Jó, igreja. E aí ele faz uma pergunta a Deus: olha, me deixa eu tocar em tudo quanto ele possui, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então Deus dá uma ordem: olha, Satanás, vai, toca em tudo quanto ele possui, somente não toca nele. Agora, aqui uma coisa que me chama a atenção, igreja, é que muita gente teme ao diabo. Pastor Alex, você não teme o diabo? Não tem medo do diabo? Não, porque a palavra do Senhor fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Aleluia. Tudo foi feito por ele, e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Até o diabo quem fez foi Deus. Você vai temer a criatura ou quem criou a criatura? Aleluia. Ele criou, ele destrói. Então,
Quando a palavra do Senhor fala que ele chega para ele e diz: olha, Satanás, eu autorizo tu tocar em tudo quanto ele possui, mas você sabe que eu mando em você, só não toca na vida dele. Mas se Satanás fosse mais que Deus, ele tinha tocado na vida de Jó. Ele tocou, né? Perdeu tudo, perdeu os 10 filhos, imagine 10 caixão de uma vez só, numa família. Deu um vento ali, derrubou tudo, quebrou ali os cercados, os gado foi comido por fera. E ali, em questão de segundo, vinha um mensageiro e falava: olha, veio um vento do deserto e ali destruiu a tua fazenda, os gados foi comido por fera, olha, e caiu a casa em cima dos teus filhos, os 10 filhos morreu. E Jó começa a receber uma sequência de percas na vida dele. Eu não sei se alguém aqui perdeu algo na vida. Eu não sei o que você passou no ano 2017, 2018, 2019 e nesse ano. Mas se Deus está me dando essa mensagem, é porque Ele está dizendo: hoje eu vou restituir aquilo que você perdeu. Hoje o inimigo vai devolver aquilo que ele roubou de você. A sua alegria, sua vontade de viver, seu autoestima, porque o inimigo, ele deixa a pessoa para baixo. Eu tenho andado por Nova Mutum depressiva. É uma cidade próspera, mas pessoas aqui vivem trabalhando dia e noite, não tem tempo de buscar alimento para o espírito, e vive vazia, e vive sofrendo, tem até dinheiro, mas não tem alegria. Verdade. Eu digo, quando eu cheguei aqui, tem 7 anos que eu moro aqui, eu trabalhava dia e noite, correndo atrás do dinheiro. Eu ia para a igreja domingo sim, domingo nunca. E uma vez eu trabalhando no posto de gasolina, eu sentei assim, e eles falam a ilha, né, os frentistas, assim, numa calçada, e me deu aquela angústia no coração. E aí Deus falou: eu não te salvei, não te libertei, não te guardei, Alex, esse tempo todo, para você viver assim. Eu te separei para você ganhar almas. Eu disse: a partir de hoje, à noite eu não trabalho mais para ninguém, eu vou só adorar a Deus. E foi aonde meu ministério foi crescendo. Aleluia, e hoje, glória a Deus. vou dizer para você, não é fácil. Mas quando a depressão bate na minha porta, eu falo: aqui não. Aqui tem um Espírito Santo. Pessoas aqui têm dinheiro, têm fazenda, têm tudo, mas eu sei disso, eu tenho orado aí, estão depressivas, porque não tem a presença do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Pedro e João subiam a hora nona ao templo para orar, e tinha um homem coxo pedindo esmola. E aquele homem estende a mão e diz: ei, me dá uma esmola. E ele fala: olha, Pedro fala: olha para nós. E ele olha, esperando receber alguma moeda, alguma esmola. E aí Pedro e João, ali aqueles 2 homens de Deus, falam: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho fazenda, eu não tenho carro importado, eu não tenho nome na praça, eu não sou estrelinha, mas o que eu tenho, que é a presença do Espírito Santo, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. E aquele homem ficou curado. Ele não recebeu a esmola, mas ele recebeu a cura, para ele voltar a trabalhar e ter a sua vida. A palavra do Senhor fala que Bartimeu, filho de Timeu, aquele cego, vivia a mendigar no caminho, e ele ouviu falar de Jesus que curava. Quantas pessoas hoje através da internet, quantas pessoas hoje através, né, de nós pregando na rua, nós pregando na igreja, já ouviu falar do Evangelho de Cristo? E a palavra do Senhor fala que quando esse Evangelho for pregado, aí vem o Filho do Homem. Eu vou falar bem sincero, eu tenho quase certeza que falta pouco, porque com a tecnologia, eu só sou aqueles índios, aquelas tribos que vivem lá no meio da ilha, mas mesmo assim tem missionário que está indo lá. Então Jesus está voltando, igual o pastor falou aqui, né? Não estou fugindo da mensagem, glória a Deus. Os sinais estão aí, o mundo está pegando fogo, não é só o Brasil, né? Terremotos, tudo isso já aconteceu. O anticristo vai reinar 2021, igreja. Eu falo sem medo pela Bíblia. A coisa vai apertar para a igreja mais ainda. E quando eu estiver aqui, que Jesus me levar, eu vou brigar a favor do Evangelho, igual vem brigando. E estou, né, aqui para... Porque Jesus me libertou. Porque Jesus, eu podia estar morto ou preso numa cadeira de roda, e hoje estou aqui porque eu sei de onde Deus me tirou.
Jó sabia o Deus que ele servia. Você sabe o Deus que você serve? Porque quando vem a luta, você começa logo a dizer: Deus me abandonou, Deus não existe, Deus não olha para mim. Jó perdeu 10 filhos. Aí quando o inimigo toca ali, ele perde os 10 filhos, perde seus bens. No capítulo 2 adiante, o inimigo vai de novo na reunião e fala: Senhor. E aí Deus pergunta para ele: de onde vem, Satanás? De novo, de rodear e percorrer a terra. Observasse, meu servo Jó, Deus joga uma verde. Observasse, sabia que ele já tinha destruído tudo que ele possuía, né? No capítulo 2. E ele fala: observei. E que até agora ele retém a sua integridade. Quando Deus fala assim, ó, até agora ele retém a sua... Você quer mais o quê? Ó, o diabo: não, pele por pele ele tem, né? Permita agora que eu toque na carne dele, para ver se não blasfema. E a palavra do Senhor fala que Deus diz: vai lá, toca, somente guarda o coração dele. Deus diz: toca na pele e no osso, só não toca na vida, no coração dele. E ele sai com toda a fúria e vai aqui na terra e toca. E Jó fica com a úlcera maligna, a palavra do Senhor fala, leproso, ao ponto de pegar um caco. Entre as cinzas, sobrou para o homem mais rico daquele, maior, mais rico daquele Oriente. Sobra para ele cinzas e um caco. Imagina. Nós hoje levamos uma topada. Hoje seu filho leva uma topada. Muitas das vezes quer reclamar com Deus. Hoje seu filho adoece. Mas Deus, por que você permitiu? Jó estava ali com lepra, entre as cinzas. Cinza fala de destruição, resto. Se raspando com... Aí vem a esposa de Jó. Ainda retém essa integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. E descansa. A esposa dele fala, imagina. A pressão psicológica. Que é difícil na hora que você está na luta, alguém chegar e dizer: irmão, eu estou contigo, você vai vencer. Você precisa de dinheiro emprestado, está passando pela prova, está precisando de uma cesta básica. Não chega. Mas para falar: aquele irmão está andando ali daquele jeito porque está em pecado. Então a mulher de Jó, a esposa, chega e fala: olha, até agora tu ainda retém, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Deus disse: olha, como fala qualquer louca, como acostumado qualquer louca a falar, falas tu, mulher. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, e bendito seja o nome do Senhor. Os amigos de Jó falam que ele está em pecado, porque é muito fácil um amigo seu vir na sua casa quando você tem dinheiro para fazer um churrasco, quando tem dinheiro para fazer uma festinha. Mas quando as coisas apertam, é assim ou não é? É. Não vem ninguém. Quem é seu amigo na hora que você mais precisa? Esse é seu amigo, que é difícil, mas tem. Então Jó fica firme, fica entre as cinzas, adorando a Deus entre as cinzas. Porque uma coisa é você adorar a Deus quando você tem um carro novo, uma coisa é você adorar a Deus quando você está bem, quando nada falta na sua casa, né? Quando você está bem de saúde, quando seus filhos estão tudo lá bonitinho. Agora imagine um homem hoje adorar a Deus quando perde 10 filhos num acidente, numa tacada só, perde sua riqueza, construiu aqui na terra, e ainda fica com a lepra e no meio de cinza, e todos os amigos dando as costas. Será que hoje existe um homem para adorar a Deus nessa situação? Então Jó era um verdadeiro adorador. Nós aprendemos com Jó. Quando você estiver passando pela luta, eu não sei que luta você está passando, glória a Deus, lembra de Jó. Porque não teve ninguém que sofresse, a não ser Jesus. Quando o pastor Alex aqui pensa em desistir, porque eu sou homem, sou ser humano, Senhor, não vou mais continuar com a igreja, eu vou unir com outro ministério, vou sentar lá e ficar quieto, eu vou simplesmente comer um pastel ali, do nada Deus me usa para pregar para o dono do pastel, da lanchonete, e Deus me usa.
Quando eu saio, Deus diz, olha, tá vendo? Então, igreja, o que é mais agradável a Deus é você ser usado por Deus. Porque quando você é usado por Deus, quando você é usado por Deus para levar uma palavra para alguém que está com depressão, quando você é usado por Deus para fazer aquilo que Deus quer que você faça, as coisas que você necessita, que você sonha em ter que não conseguiu, automaticamente Deus ajuda você a construir. Isso eu tenho aprendido. Porque olha, quando vai fazer 3 anos que eu iniciei, que eu dei um passo para frente para aceitar o chamado pastoral. E muitas pessoas, muitos pastores chegaram para mim, olha, a unção de pastor é pesada, cuidado, você não vai aguentar. E Deus dizia, mais pesado foi da onde eu te tirei, você está vivo. Então aleluia, hoje vai fazer 3 anos, igreja. Mas o tanto se eu não tivesse dado esse passo para Cristo, tivesse ouvido a opinião dos outros, quantas almas eu tinha deixado de ganhar? Olha como isso é sério, olha como isso é importante. Sabe por quê? No grande dia Apocalipse fala que aqueles que fizeram e ganharam alma para Cristo, lá no grande dia vai receber o seu galardão, a sua coroa. Cada um que você convida para uma igreja e aceita Jesus ali, irmão, você tem parte nessa bênção lá no céu. Quantos livramentos de morte, de acidente Deus dá que a gente nem vê aí na rua? Quantos livramentos aí com essa pandemia, a gente está hoje aqui vivo, respirando. E quantos não morreram aí no Brasil, no mundo, né? Errei. No mundo, no Brasil não, no mundo, no planeta. E eu e você está aqui sentado. Quantos conhecidos seus você perdeu a vida, né? De acidente, não só da pandemia, e você está aqui. Mas nós reclamamos de tudo. Mas Jó era fiel, reto. E a palavra fala que em Jó 42, Deus acrescentou tudo em dobro do que Jó tinha perdido. Quando? Quando simplesmente ele dobrou seus joelhos e orou pelos seus amigos. Aqueles que estavam acusando ele. Aleluia, falando que ele estava em pecado. Glória a Deus. Estava dizendo, olha, Jó está passando por prova porque ele está em pecado. Alguma coisa ele fez de errado. Mas no fundo do coração de Jó, Jó sabia que ele era um homem reto. E sabe, creio eu, não está na Bíblia, creio eu que ele disse, se eu estou reto, se eu sei da minha consciência. Abraão, o Senhor fala que quando os filhos dele faziam uma balada, uma festa, você aqui, Jó oferecia holocausto a Deus, segundo os números de filhos, ou seja, era 7 homens e 3 mulheres, dava 10 filhos. Ele oferecia, porque porventura algum dos meus filhos pode ter pecado contra Deus. Olha como ele se preocupava. Imagina você tem 10 filhos, cada um tem sua casa, e ele saiu para fazer festa em cada casa. E você dizia, eu vou oferecer o melhor cordeiro a Deus, 10 cordeiros. Ele saía de madrugada, porque meu filho deve ter pecado a Deus. Olha como ele se preocupava em ser fiel. Então no coração dele, creio eu, ele dizia, eu não devo. Não tem um ditado que não deve, não teme, não é isso? Então Jó deve ter pensado, eu não devo, eu estou certo. Se eu estou passando por essa luta, é porque é Deus que está permitindo. Ei, há provas, há desertos, que é Deus que permite. E há deserto que você tem que dar um chute e dizer, sai daqui, Satanás. Eu sou servo de Deus e eu não mereço essa prova. Tem coisa que é o inimigo que está levantando contra a sua vida. E tem deserto que é Deus que te colocou para ver se você vai murmurar. Ele está te provando para te aprovar. Jesus foi guiado pelo Espírito de Deus ao deserto. E no final os anjos do Senhor serviu ele. Jesus passou pelo deserto. E por que nós não vamos passar? Aleluia, Jesus. O problema é que nós queremos a nossa bênção amanhã. Deus fala hoje, olha, eis que Deus manda te dizer que tem uma bênção para você, que você vai ser assim, que você vai ser dessa forma, que você vai ser abençoado nessa área. E nós ficamos, já passou 1 mês, cadê minha bênção? Já passou 2 meses, cadê minha bênção? Deus falou através de Santo André, São Paulo, o ABC Paulista, numa favela, quando eu fui pegar droga. Eu peguei a droga aqui, ó, e a pessoa falou, ei você,
Volte para Jesus enquanto é tempo. Ele tem uma obra missionária na sua vida. O que é uma obra missionária? É isso que nós estamos fazendo aqui. E quando eu estou fazendo a obra de Deus, eu lembro. Só que demorou anos. Mas aconteceu. O inimigo tentou me matar, tentou me derrubar, tentou me colocar numa prisão. Deus me livrou de acidente. Porque o inimigo se levantou. Mas Deus, a palavra de Deus já estava sobre a minha vida, a promessa. Assim é como você. Por isso que você está aqui hoje respirando. Não é sorte. É chamado. Deus, amém. A Lara, né? Glória a Deus. Aqui, ó, sentir a presença de Deus. A adoradora, a Nani. Depois vão ver o Ida louvando, né? Cada um de vocês tem um chamado. Só que tem que descobrir. Tem que andar. Tem que se esforçar. Tem que caminhar na igreja. Jesus diz, levanta, coloca em pé que eu quero falar contigo. Jesus não fala com ninguém que está deitado. Tem que se esforçar. Clama a mim, vem a mim. Vem a mim, todos estão cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Jesus quer o seu esforço. Porque nós se esforçamos para ir no supermercado, nós se esforçamos para ir no shopping, nós se esforçamos para ir jogar bola, nós se esforçamos para qualquer coisa, mas não se esforçamos para ir a adorar a Deus na igreja. Eu vejo bares lotados, eu vejo tudo lotado e vejo igrejas vazias. Só que no grande dia, a palavra do Senhor fala, Jesus diz, a parábola das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. 5 guardavam o azeite, esperavam o noivo. E 5 era louca, relaxado, não ganhava alma, não evangelizava, não queria saber. Ia para a igreja, mas só pensava nele. Não aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqueles que estavam realmente obedecendo vai subir. Eu creio, Jesus. A palavra do Senhor é bem clara. Temos que dar fruto. Jesus diz, toda árvore que não der fruto será lançada, cortada e lançada no fogo. Que fogo é esse? Do inferno. Temos que dar fruto. Glória a Jesus, aleluia. Temos que ser grato verdade, aleluia. a Deus. Temos que prestar ali, fazer um culto de ação de graça. Deus vai abençoar esse lar. Deus vai abençoar essas casas aqui, né? E Deus vai abençoar os vizinhos. Porque onde Jesus chega, a bênção chega também. Temos que fazer a nossa casa de um altar. Eu tenho um som na minha casa, coloca um louvor, adora. Porque Jesus procura aqueles que adoram. Aleluia, glória a Deus, é verdade, aleluia. Aonde Deus você é estiver, fiel, você tem glória que ser a uma igreja, Deus. você tem que ser um semeador, semear a palavra de Deus. Você quer vitória? Busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Amém, busca glória a o reino de Deus e a sua Deus. justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer ser uma pessoa próspera? Guarda os mandamentos. Obedece a Deus. Faz o que Ele manda. Deus é fiel, fácil. aleluia. O difícil é nós obedecer o que está escrito nesse livro. Não é difícil. Não é fácil, difícil é obedecer. Temos que obedecer. Que nós obedecemos aí fora o patrão. Nós obedecemos qualquer um. Nós tememos essa pandemia. Nós tememos qualquer coisa no mundo. Porque se o povo tivesse tanto medo desse coronavírus, como tem medo do pecado, tivesse medo do pecado, Jesus já tinha voltado, já tinha todo mundo na glória. Todo mundo na Nova Glória Jerusalém. Tu convidou a irmã ali, ela disse, não pastor, eu não vou, porque voltou os casos a aumentar. E aí o coronavírus já aumentou aí. Eu não vou para a igreja, eu digo, não vá também no mercado, não vá também, entendeu? Então se o povo tivesse medo, porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito é a vida eterna, é de graça. Mas o salário do pecado é a morte. Glória a Deus, aleluia. A doença você pode até se salvar. Muitos foi curado do coronavírus. E do pecado? Se você não se converter e descer à sepultura, sem confessar Jesus Cristo, a palavra do Senhor fala que ali segue-se a um juízo. E no grande dia o trono branco vai julgar cada um segundo as suas obras. O que é que você tem feito até hoje para Deus? O que é que Deus pediu? Começa a fazer. Você sabe.
Ah, pastor, e você por quê? Você é pastor porque você hoje cuida da igreja, porque você prega. Irmão, tudo que eu faço para Deus ainda é pouco pelo que Ele tem para nós, guardado no céu, o que Ele fez para mim. Glória a Deus, aleluia. Tudo que eu faço ainda é pouco. Lá na China, estão derrubando as igrejas. Eles só tem duas religiões lá que os chineses estão permitindo, o presidente lá. É o ateísmo, que não acredita em Deus, e o comunismo. Agora me diga uma coisa. O ateu fala que Deus não existe. E por que ele se incomoda tanto com o nome de Cristo? Por que ele se incomoda tanto com esse livro se eles falam que Deus não existe, que Jesus não veio à terra, é só uma história? Por que eles estão perseguindo os cristãos e matando, queimando, torturando? Se Deus não existe para ele. Verdade. Né? Então, irmão, nós temos que ser inteligentes, não é difícil. Se estão perseguindo os cristãos por causa de um nome, Jesus Cristo, até hoje a história de Jesus Cristo ninguém consegue apagar. Eles tentam apagar, mas cada vez que persegue o povo de Deus mais cresce. Sempre foi assim. Cada vez que se levantaram contra a igreja do Senhor, mais a igreja do Senhor crescia. Quanto mais matavam os discípulos de Cristo ali crucificados, né? Estevão foi apedrejado, todos foram ali executados, mas o povo adorava a Deus, mesmo que fosse escondido em cavernas, o povo crescia. Se estão matando é porque Deus existe. Aleluia. Ninguém joga pedra numa árvore que não dá fruto. Essa palavra é viva e eficaz, como espada de 2 gumes. Essa palavra tem poder. Eu creio, Jesus, aleluia. Deus. Quer ver uma coisa? Pega uma pessoa endemoniada com uma legião de demônios, chama comandante da Força Tática, o mais poderoso aqui da Polícia Civil, fala sem medo, e coloca o dele e fala: olha, expulsa o demônio aí. Não consegue. Só se ele for cristão. Aí chega um irmãozinho, que ninguém dá nada por ele, anda com a calça ali, muitas das vezes gastada de tanto andar no sol quente pregando. Aquele irmão ali, parece, aquele rapaz é crente. Ei, me ajuda aqui. Puxa na internet, quantos policiais tentando conter uma pessoa demoniada e não consegue? Quantos foram para o hospital endemoniado e se não há uma enfermeira lá dentro que é cristão para tirar o demônio, ninguém consegue. Uma coisa é você ter autoridade sobre o prefeito, uma coisa é você ter conhecimento sobre o presidente Bolsonaro, sobre o presidente dos Estados Unidos, uma coisa é você fazer parte da organização da ONU, uma coisa é você ter nome no mundo, e outra coisa é você chegar no grande dia e Deus dizer: seu nome não está aqui no livro da vida não. Não te conheço, maldito, afastava de mim. Mas ele vai dizer: não, mas lá embaixo eu era conhecido, eu era uma pessoa de nome. Quando você saía, você se prostituía, traía sua esposa, a porta você expulsou. Eu mandei vários irmãos pregar para você, você não deu a palavra, não deu ouvido à minha palavra. Jesus falou: olha, aquele que me negar diante dos homens aqui na terra, eu negarei diante do meu Pai. A palavra é certa. Muitas das vezes nós fazemos o apelo que nem o pastor falou, a pessoa não quer confessar Jesus. Devia ser ao contrário: Jesus só me aceita, né? Nós estamos pecador, mas Jesus é amor. Ele falou, né, na sua palavra hoje, a irmã leu, a missionária: eu vou e vou preparar um lugar. Não vou deixar vocês órfãos. Aqui em cima, onde eu estou indo, você não vai pagar aluguel. As ruas vão ser de ouro. Aleluia, Jesus. Aquele que vencer vai ser salvo. A coisa vai apertar, mas o segredo é cada vez mais você buscar o Senhor. Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo fala: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, porque ele sabia que ele morrendo em Cristo, ele ia para Nova Jerusalém. Pastor, o que tem a ver essa mensagem com a história de Jó? Amém. Jó sabia que se ele morresse na prova, ele estava salvo, porque ele estava adorando a Deus, não pelo que Deus podia dar a ele, mas pelo que Deus é: soberano, eterno, glorioso, majestoso. Aleluia, glória a Deus. Quando ele chegou, haja luz, tudo ele criou. Criou o homem, criou a mulher, criou os animais. Ah, eu perdi um parente no acidente.
Quem criou o carro foi o homem. Quem criou os carros potentes, quem criou as armas de guerra, quem criou as drogas foi o homem, não foi Deus. Deus criou tudo perfeito. Aleluia. Quem está cortando, destruindo as florestas com ganância é nós, seres humanos. Quantas pessoas estão culpando Deus erradamente? Um evangélico ali perdeu a esposa e disse: olha, eu estou culpando Deus. O que é que Deus tem a ver com o erro da sua esposa? No trono dele soberano, ele é mesmo, né? Quantas das vezes Deus me usou para falar isso para pessoas? O que é que Deus tem a ver com o nosso pecado, com nossos erros, com nossas escolhas? A pessoa perde o esposo, ai, Deus não existe. Foi tu que escolheu o esposo errado. Aleluia, glória a Deus. Deus usou a pessoa para não era o momento certo. Fique de pé essa noite, amém? Amém, glória a Deus. Eu vou louvar o hino, aqueles que sentem no coração, ainda que não é cristão, não confessou Jesus como único suficiente Salvador, quiser aceitar Jesus, confessar, vem aqui na frente no momento que eu estiver louvando, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, Espírito Santo. Louvar o hino faz muito tempo que eu não louvei ele, Deus está tocando no coração. Se eu errar, o irmão me perdoe e ajuda eu a louvar, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui, achei. Adore Ele em espírito e verdade essa noite, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Um dia o inimigo se encontrou com Deus e os dois começaram a conversar. E o Senhor lhe perguntou: o que? Vizinho, meu servo Jó, homem temente que do mal sabe se desviar. Porém o inimigo lhe respondeu: Jó, ele é fiel a ti, ó, só por causa de tudo que tem. Quero ver continuar assim. Se tocares em sua riqueza, se tocares em sua saúde e na família também, porém Deus lhe autorizou tocar em tudo. Aleluia, Jesus. Que Jó possuiu com suas próprias mãos. Daí Deus lhe avisou: toque em tudo que quiser, porém jamais toque no seu coração. Veja o que aconteceu com Jó. Daí começou o sofrimento de Jó. Está na Bíblia, hein? Em fração de tempo Jó perder tudo, seus bens, sua família, começou a se desfazer. E o pior que era, em fração de segundos. Sabe o que aconteceu mais? Um dia sua mulher assim falou: ei Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, e acaba de uma vez com essa tua dor. Porém Jó lhe respondeu: Deus me deu e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificar na prova, exaltar na prova, ei, cantar um hino mesmo sem saber. O corpo dolorido, coração ferido, mesmo entre os cacos, Jó ainda que tem um Deus no céu que vai se levantar. E hoje Ele vai restituir tudo que alguém aqui nessa noite perdeu. O inimigo não entende, porque quando ele vai na tua casa, você está de joelho e glorificando a Deus. Aleluia, Então Deus. glorifica,
e glorifica. Eu vou te ensinar uma coisa. Glorifica, este é o idioma de quem quer falar com Deus. Glorifica, glorifica. Sabe por quê? Eu profetizo essa noite, Deus está restituindo tudo aquilo que vocês perderam. Aleluias. Deus abençoe cada família que está ouvindo esse som, cada um que se encontra aqui. Eu profetizo, Senhor, visitando a área sentimental, a área financeira, a área espiritual, toda essa depressão que acontece. Glorificar na prova, exaltar na prova, cantar o hino mesmo sem saber. O povo dolorido, coração ferido, mesmo entre as cinzas e o caco. Deus olha, crê que tem um Deus no céu, que hora vai se levantar, e Ele vai restituir tudo que Jó perdeu. O inimigo fica louco quando ele vai na tua casa, você está lavando a louça e está glorificando a Deus. Então glorifica, glorifica, glorifica. Esse é a senha de quem quer falar com Deus. Aleluia, Jesus. Glorifica, 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 glorifica. Glorifica, glorifica. Por que você está calado ainda? Glorifica. Este é o idioma de quem quer falar com Deus. Glória a Deus. Glorifica. Deus está restituindo hoje tudo que você perdeu. Glorifica, eu profetizo o inimigo devolvendo tudo que de ti ele roubou. Aleluia. Devolva a alegria de viver. Devolva a saúde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá um glória aí, crente. Salve de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Tem alguém para Jesus essa noite? Vem aqui na frente. Alguém quer reconciliar, voltar, renovar a aliança? Tem? Se não tem, que Deus conceda outra oportunidade, amém? Glória a Deus. Quero falar para a família aqui. A hora que precisar que a gente venha aqui fazer um culto, nós estamos aí dispostos, né? Como Deus mostrou uma multidão aqui. Então, se Deus mostrou mais pessoas aqui, é porque mais pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus, que estão feridas, que estão à beira da morte, Deus vai dar livramento aqui. Então automaticamente quando você cede o espaço para nós fazer a obra de Deus, que não é a obra da sua casa, a sua vida, só basta crer. Amém? Vamos orar essa noite, fazer uma oração. Desde já agradeço a oportunidade que nos cederam para vir aqui falar de Cristo, né? Vamos fazer uma oração para encerrar. Senhor Jesus, eu apresento cada um que se encontra aqui, Senhor. Cada um que saiu da sua casa, cada um que saiu da sua zona de conforto e veio aqui não adorar o homem nem a mulher, mas adorar o Senhor, que é o único, que é digno de toda honra e toda glória. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque o Senhor é o Deus que provê tudo. Porque o Senhor é o Deus que tudo pode fazer. O Deus das causas impossíveis. O Senhor é o Yeshua HaMashiach. O Senhor é o Deus que tudo provê na vida de cada um, Senhor. Jesus Cristo, o Messias, o Senhor que prometeu voltar e vai voltar, e há daqueles que for pego de surpresa. Espírito Santo, visita coração essa noite, todo espírito de depressão, né, todo mal, toda angústia, venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, esses casais, a família, abre porta de emprego, Senhor, entra com providência no lar, né? Profetiza o livramento, toda seta, todo levante, toda arma forjada, preparada contra cada um que se encontra aqui, venha cair por terra hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Repita comigo: nossa visão não vem do homem. Nossa visão vem do trono de Deus. Fazer assim com a mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com toda igreja diga amém. Está encerrado. Cumprimente seu irmão com a graça, a paz do Senhor, amém.